A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens e dando prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021. Nesse trimestre, queridos, estamos estudando o tema O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E nesta semana, meus amados, vamos estudar aí a lição de número 5, que tem como título O Caráter da Pregação de Paulo. A síntese da lição que vamos estudar destaca que o poder da pregação não está no conhecimento secular ou no desempenho da oratória, mas na fidelidade à mensagem do Evangelho, que pode transformar a vida de todo aquele que crê. Então, queridos, nesta lição nós estudaremos o caráter, Ou seja, o teor da pregação do apóstolo Paulo. O apóstolo enfatiza que a sua pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana. Isso porque os habitantes de Corinto gostavam da filosofia e se perdiam em longos debates a respeito da sabedoria e da aquisição dela, como vimos na lição passada, Os gregos mais favorecidos passavam longas horas escutando os filósofos. Então, Paulo mostra aos crentes de Corinto que a nossa fé não pode se apoiar em sabedoria de homens, na retórica dos bons pregadores, mas na fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, meus amados, eu te convido, acompanhe a nossa semana aí com a nossa agenda de leitura desta lição, que serve como uma preparação, para esta lição maravilhosa que vamos estudar nesse próximo final de semana. E para dar início, queridos, a agenda de leitura de segunda-feira, 26 de abril de 2021, tem como título A Pregação de Paulo. O texto bíblico se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Queridos, o propósito da pregação do apóstolo Paulo era estabelecer os convertidos na fé, fundamentando-os no poder divino. Uma experiência que é baseada apenas em discursos comoventes ou até em argumentos inteligentes, queridos, pode ser removida pelo mesmo tipo de mensagem de outra pessoa. Mas aquele que aceita o Evangelho da cruz de Cristo está estabelecido pelo Espírito Santo, no amor e no poder divino. O apóstolo Paulo relembra que não estava preocupado em demonstrar que era forte ou que era dono de si mesmo. Muito pelo contrário, com fraqueza, com temor e grande tremor que ele estava ali buscando a edificação da igreja do Senhor, fazendo questão de não ser venerado pela sua sabedoria, mas apontando para o poder de Deus. A fé dos seus ouvintes não deveria ser construída sobre o alicerce da sabedoria ou do poder humano, mas sobre a sabedoria e o poder de Deus. O apóstolo Paulo certamente agiria de maneira contrária a muitos pregadores dos dias atuais, que se parecem mais com os adversários dele em Corinto. Estes gostam de chamar atenção para si e demonstram aí um conhecimento que não tem. O objetivo do apóstolo Paulo, queridos, em sua pregação, não era então impressionar as pessoas com a sua oratória, mas levar os crentes e seus ouvintes a um conhecimento mais profundo de Jesus Cristo. Mesmo caluniado e ofendido pelos sábios da igreja de Corinto, ele não usou as suas habilidades humanas para se defender ou se vangloriar, mas se ocupou
em apresentar a mensagem simples, mas genuína do Evangelho de Cristo. E é isto que nós temos que enfatizar em nossos dias. Pregar o simples, mas genuíno Evangelho de Cristo. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.